Uma vez que oramos, eu gostaria de dividir com vocês um versículo bíblico. Pedir para o Samuel colocar aí. Tiago, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 6, 7 e 8. Vamos ler na nova versão corrigida, revista e corrigida. Diz assim, se você puder ler comigo, vai ficar mais fácil. Peça, porém, com o quê? Com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo quê? Pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de oração. E eu vou pedir para ele colocar o primeiro slide aqui. A gente está num projeto, a igreja está com o entendimento de que existem 4 pilares necessários, importantes para a igreja. Se você estiver vendo aqui, você vai ver que o primeiro, o pastor falou a semana passada, que é a doutrina, não necessariamente em ordem, viu gente? Está lá em Atos 2,42, dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 pilares que a gente vê como primordiais, importantes para uma igreja. Uma igreja sem um desses pilares é uma igreja manca, é uma igreja que ela está deficiente. Então, quando me colocaram aqui para falar com vocês a respeito de oração, eu entendo e concordo, graças a Deus por isso. E gostaria de saber se você também entende que a igreja precisa orar. Que a oração tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Agora, hoje nós vamos ver aqui quão importante é dedicarmos estudo, atenção para as orações. Eu convidei você a iniciarmos aqui esse culto, essa parte do culto, aonde você fizesse uma oração, colocasse diante de Deus o seu maior desejo. Que você colocasse diante de Deus aquilo que você mais deseja ou precisa, eu não sei o que é. Mas você, creio que é algo importante para você. E lemos o texto onde diz que tudo que nós pedimos, ali o Tiago está falando a respeito de sabedoria, mas eu acredito que é para tudo que fizermos, nós temos que ter fé, pedir com fé. Porque sem fé é o quê? Eu amo pregar para os crentes, você viu que bênção? Você conhece. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Tiago ele vai dizer, peça com fé, sem duvidar. E a grande questão aqui, quantas vezes ajoelhamos, entramos em oração, falamos com Deus e levantamos, quando eu digo levantamos, terminamos a oração, no fundo, sem crer naquilo que pedimos. Eu fiz, e há anos eu venho falando disso, quem me conhece já ouviu eu falar. Imagine você que você precisa de algo desesperadamente. Vamos colocar aqui, você está correndo o risco de o agiota te matar. E você chega para alguém, eu sei que aqui ninguém passa por isso, está amarrado. E você chega para alguém e fala, puxa, eu preciso desse dinheiro, porque senão ele vai me matar. E eu digo o seguinte a você, fique tranquilo, eu vou te ajudar, eu vou te arrumar esse dinheiro na segunda-feira. E você termina a conversa e continua desesperado, continua amedrontado. E aí o que eu vou fazer? Ele vai me matar. É isso que muitos de nós temos feito para com Deus.
Entregamos um pedido, uma oração e levantamos como se não tivéssemos feito nada. Como se não tivéssemos orado aquele que tudo pode. E ele disse que ia nos ajudar. Eu imagino como eu me sentiria sabendo que eu disse que eu ia ajudar você e que você continua desesperado com esse problema. É isso que muitas das vezes nós temos feito para com Deus, negligenciado a oração. Feito da oração algo trivial, algo que não fosse disruptivo, que não fosse para mudar a nossa vida. Então eu quero hoje falar com vocês a respeito da oração. Vamos falar da oração em várias vertentes. Eu quero falar, por exemplo, da força, vou pedir para o Samuel passar por próximo, a força de uma igreja que ora. É importante demais uma igreja como corpo de Cristo orando em favor de algo ou de alguém. Nessa imagem você vê o quê? Uma prisão aberta. E o versículo de Atos 12, puder colocar para nós, está ali. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta depressa. E agora leiam comigo, e o quê? Caíram-lhe das mãos as cadeias. Quem pode dizer glória a Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem estava orando? A igreja. Eu acredito que Pedro orava também, mas aqui está dizendo que quem orava era a igreja. A gente vê Paulo e Silas, tem uma história deles também, quando estavam presos, louvavam ao Senhor. Eles estavam fazendo alguma coisa, Paulo e Silas. Aqui, Pedro estava fortemente guardado. Estava chegando a hora dele. Mas a igreja entrou em oração. Eu amo essa parte, porque traz para nós uma responsabilidade como igreja, não somente a nós como indivíduos, que nós vamos falar disso, é importantíssimo, mas para nós como igreja, como este pilar que não podemos negligenciar. Quantas são as pessoas que nos procuram agora como igreja, pedindo oração? E eu vou te fazer a seguinte pergunta: quantas foram visitadas por anjo, como Pedro? Como Pedro estava preso, quantos não estão presos? E a nossa oração, quando eu digo a nossa, é a minha, é a sua oração. Todo culto nós temos aqui oração de intercessão, porque entendemos que é importante. Quantos anjos não estão visitando a sua família, porque você entregou aqui para essa igreja, para essa casa, e está sendo colocado em liberdade hoje? Quantos não são aqueles que estão num leito de um hospital e pediram para nós oração, e nós oramos e Deus atendeu? Verdade ou mentira? Sabe, irmãos, é tão fácil ao mesmo tempo complexo falar disso. Porque muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus, quando Ele age, como Ele age, e glória a Deus por isso, que a palavra diz: quem entenderá a mente do Senhor? Agora, eu gosto muito da palavra de Deuteronômio 28, que fala que para nós, não, as coisas ocultas são para Deus, mas para nós é cumprir aquilo que é revelado. E hoje Deus está falando para você: você precisa orar. Você precisa orar com fé. Você precisa saber como orar. A igreja precisa da sua oração. A igreja precisa que você saiba que a tua oração tem poder. Não faz muitos dias,
Eu estava internado. Eu estava passando, e vou falar um pouco disso, tem um testemunho maravilhoso que eu não posso deixar de falar para vocês. E eu coloquei no nosso grupo, né, pastor, de colaboradores, pedindo a oração dos irmãos. Eu falei, estou aqui, orem por mim, porque eu creio na oração do justo. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que é interessante? É que muitas das vezes nós não paramos para perceber o poder que temos. Olha, eu vou repetir a você. O poder que temos. Muitas das vezes você olha para você, eu não sei como você se enxerga, mas muitas pessoas olham para si mesmo e vê, poxa, eu sou insignificante, eu não sou uma pessoa relevante, eu não sou uma pessoa aonde eu tenho um cargo, aonde eu consigo falar com muita clareza. Mas Deus te deu a mesma porção de poder que deu para aquele mais sábio. É a oração. O poder de colocar todos nós alinhados horizontalmente. É isso que Deus faz. Não existe maior, não existe menor. Aquele que é o menor entre nós hoje pode ser o mais poderoso, o mais fervoroso diante de Deus, porque coloca uma oração que o outro sábio, ele não pode. E isso é lindo de falar. Que você, eu, temos condições de estarmos no mesmo patamar ou até maior diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente viu aquela senhorinha que não tem cultura nenhuma, não tem estudo, não tem... E ela chega e faz uma oração e você sente arrepiado dos pés à cabeça, você sente uma presença e você fala assim, que poder. Não foi assim com Jesus? Quantas vezes Jesus fez coisas, operou milagres, e Jesus, ele era o quê? Um simples carpinteiro. Você vê que na terra dele, esse aí não é o filho de José? Pessoas simples que transformaram a história, porque conseguiram chamar a atenção de Deus através das suas orações. É importante. E eu quero passar mais uma vez e colocar para vocês uma coisa que é muito importante de se falar, que é essa imagem que você está vendo aí, que é quando, nós vamos ler agora, que é quando Jesus vira a mesa, literalmente, porque ele chega no templo e o que estava acontecendo? Lucas 19, 45 e 46. Olha lá, vamos ler. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa, é o que, igreja? O que? Casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Na imagem, pedi para ele voltar, está assim o texto. Não negocie a oração. Pastor, mas é possível eu negociar a oração? Porque é só uma analogia com o texto. Não negocie. O que estava acontecendo? Jesus estava dizendo o seguinte, em vez de haver oração na minha casa, está havendo comércio. E era o que estava acontecendo. E eu não sei se você vai entender, mas eu creio que não aqui não, mas em muitas igrejas há uma troca, há uma inversão, aonde a oração fica para quarto plano, quinto plano, sexto plano, e outras coisas. Pastor, é possível eu negociar a minha oração? É possível. Quando você diz que não tem tempo para orar, quando você levanta de manhã e não guarda a tua casa em oração, não guarda a tua família, não coloca sobre ela uma proteção, quando você faz isso, você está negociando a tua oração. Por quê? Porque eu não tenho tempo
porque me falta tempo, me falta condição emocional, eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem espiritualmente, e você vai levando a vida no automático. E muitas das vezes, a nossa oração, ela é rasa, sem profundidade nenhuma. Oramos, não vê na hora de terminar. Eu conheço pessoas, e falei isso para o meu pastor, falei, o senhor acredita que eu conheço pessoas que falam que amam as coisas que acontecem na igreja, mas não gostam do momento de oração? Pessoas que gostam do show gospel, desculpa eu falar isso, mas a minha casa será chamada casa de oração. Parece uma piada a gente ter que lembrar a igreja de que a oração é importante e necessária. E quantas vezes eu olhei para a minha vida, eu não gosto de falar da vida de ninguém, mas para a minha vida já houve momentos em que eu olhei e falei, o que eu estou fazendo com os meus dias? As minhas orações eram rasas, já houve momento, e Deus se agrada de um coração sincero, em que eu falava, as minhas orações são rasas, procurava ser o mais rápido possível, me esquecendo de que a minha vida, ela está alicerçada sobre um pilar, assim como a igreja, a minha vida, a tua vida, ela está alicerçada sobre um pilar de oração. A oração é o que te aproxima de Deus. A oração é o que faz você conhecer a Deus. A oração é que te coloca, porque que o véu se rasgou de alto a baixo. Quando eu vejo essa história, toda vez que eu vejo essa história, que eu leio na Bíblia, que alguém conta, que eu vejo uma pregação falando sobre a morte de Jesus e o véu se rasgando de alto a baixo, eu vejo Deus dizendo, eu quero falar mais com você. Eu quero que você se aproxime mais de mim. E quando eu vejo Jesus quebrando tudo, Jesus indignado com aqueles que negociavam dentro do templo, eu olho para hoje e falo, nós precisamos prestar muita atenção. Não são poucas as vezes que negligenciamos a oração. Fazemos de qualquer maneira. E para Deus e com Deus, não pode ser assim. Homem de dobre ânimo, inconstante nos seus caminhos, este não vai receber nada do Senhor. Precisamos ter uma vida de fé, uma vida de crença. Hebreus vai dizer que a fé é o que? É certeza. O livro de Eclesiastes fala, guarda o teu pé antes de entrar, porque melhor é que você não vote do que votar. Quantos são aqueles que fazem orações de tolo? Existe oração de tolo? Existe. Aquela que você faz sem pensar, sem meditar. Guarda o teu pé, melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Olha que forte isso. Isso tudo está envolvido no relacionamento nosso com Deus. E quando eu falo de oração, eu falo de relacionamento. Amém, igreja? Eu falo do quanto você está próximo em conhecer o Senhor, em saber, porque nós vamos hoje entender o quão importante é conhecer a Deus, saber o que agrada a Deus. Eu preciso pelo menos me preocupar com o que agrada a Deus, para que eu possa colocar em oração aquilo que é a vontade do Senhor, e não somente a minha. Eu tenho um exemplo de alguém, e é muito interessante, alguém que não negociou a oração. Tem coloca para nós, Samuel, o próximo. Está aqui? Conseguem ler? Quem? Eu vou até ficar aqui de lado, ó. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, olha o que ele faz. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que? O que, igreja? Pastor, o que está acontecendo? Deixa eu te contextualizar. Foi
feito um decreto justamente para poder pegar Daniel, porque Daniel ele tinha um compromisso com Deus. O que ele fazia? Ele orava. Quantas vezes? Fizesse sol ou fizesse chuva. Daniel, 3 vezes ao dia, ele tinha feito um compromisso com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E foi feito um decreto para que ele parasse de orar, para brecar Daniel, para que ele não orasse. E quando ele soube desse decreto, ele não negociou, ele não abriu mão do projeto que ele tinha dentro do coração. Ele vai e faz o que ele costumava, dizendo o seguinte: se eu, não é o texto de Daniel, mas se perecer, pereci. Se eu sofrer consequências por causa disso, eu sofrerei. 10 minutos a mais no seu dia, meia hora, não vai te atrapalhar. Sim ou não? Ele não negociou, ainda que custasse a sua vida. Porque foi justamente isso. Quando viram que ele não obedeceu o decreto, foram lá e contaram para o rei. E o que aconteceu? Quem conhece a história? Deixa eu ver. Ele foi lançado aonde? Numa cova. Olha aqui só, deixa eu dizer algo a você. Você conhece a história de Daniel e a cova dos leões, aonde Deus fechou a boca dos leões e nada aconteceu com ele. Mas isso tem um fundamento, isso tem um contexto, porque ele não retrocedeu no projeto de Deus dentro do coração dele, um projeto de oração, um projeto de santificação. Daniel, olha, é lindo falar de Daniel. Ele, desde quando ele chega na Babilônia, ele faz um projeto. Ele diz: eu não vou me contaminar. Não foi isso que aconteceu? Ele falou: não vou comer da comida, eu vou viver de outra maneira. E aqui mostra também uma postura que nós devemos ter. Uma postura aonde mesmo na correria do dia a dia, sem tempo, nós precisamos separar um tempo para Deus. Olha, eu sei de uma coisa: o Espírito Santo vai incomodar muita gente hoje. O Espírito de Deus vai falar com muitas pessoas que não estão dedicando uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de comunhão com o Senhor. E esse homem, ele mesmo custando a tua vida, e eu digo, quando eu vejo notícias desses países que há perseguição a cristão e tudo, eu olho para nós e me envergonho. Eu olho para nós aqui no Brasil e me envergonho. Nós temos liberdade, ainda temos liberdade, e nós não fazemos uso dela. Você pode falar com Deus que ninguém hoje vai falar nada para você. Você pode dedicar seu tempo, um pouco mais do seu tempo, do seu dia. Eu falo, irmãos, é tanta coisa que Deus tem que dar um puxão de orelha em nós. Acredito que o objetivo não é esse aqui hoje, é falar da importância de oração, mas é Deus puxando a nossa orelha, porque quantas são as pessoas que têm negociado a sua oração e se justificam, dando a mesma justificativa que Satanás deu lá para Adão e Eva. Olha, Deus sabe que eu não tenho tempo, Deus sabe que eu tenho que trabalhar, Deus sabe. E hoje eu digo a você: Deus sabe que você pode fazer melhor. Hoje eu digo para você: Deus sabe que você pode orar mais. Hoje eu digo para você: Deus sabe que tem pessoas ao teu lado precisando da tua oração, da tua intercessão. Tem pessoas na tua casa que você desistiu de orar e Deus falou: não era para você ter desistido. Não era para você ter parado. Quem entende, faz assim. Eu quero falar com vocês agora a respeito da resposta de oração. Quando fala de resposta de oração, eu me lembro de muitas coisas, mas uma das coisas que eu me lembro é que no quarto do meu neto, na casa da minha filha, tem uma frase da Bíblia que diz assim: por este filho orava eu. E a gente, sempre quando ela quer reclamar do filho, fazer qualquer queixa,
a gente usa essa frase, olha, por este filho orava você. Dizendo para você, olha, você orou, você quis, você pediu isso aqui. E é verdade. Quem não quer ter as suas orações atendidas? É uma outra coisa que a gente vai falar hoje aqui que é muito interessante. Porque às vezes a gente esquece que o não também é resposta. Deus, ele tem 3 respostas para a sua oração, amém? Sim, não, espera. Importante é você saber que todas essas são respostas. Talvez Deus vai te dar uma resposta como essa que eu quero te mostrar agora. Está a imagem aqui? O que está acontecendo aqui? E eu vou fazer questão de pedir para o Samuel colocar o texto para a gente ler. Esse aqui é Daniel orando quando aparece um anjo. Olha só o texto. Daniel capítulo 9, você que está acompanhando, se quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim: estando eu, digo, ainda falando aonde? Aonde, igreja? Na oração. O varão Gabriel, que eu tinha visto na visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ei, glória! E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Irmãos, por que me chama a atenção? Porque aqui ele nem tinha terminado de orar. Quando nós falamos de resposta de oração, a gente quer assim, né? A gente quer para ontem. Sem entender que Deus é quem tem o controle do tempo e da resposta para você. Mas nesse caso, eu gosto de falar de resposta porque ele nem tinha terminado de orar e o anjo já apareceu. Mas o que me chama a atenção é o que ele falava na oração. Ele diz que ele confessava o pecado dele e do povo. Sabe, irmãos, eu coloquei aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, como ter uma oração eficaz. E é justamente o título que fala na Bíblia, né? Eficácia na oração, lá de 1 João 5, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas quando a gente fala de resposta de oração, muitas das vezes a gente não enxerga, não consegue ver a resposta que Deus já te deu e você de repente não percebeu. Vou falar de mim, fico mais à vontade. Eu sou resposta de oração de alguém. Você não conhece a minha história. Eu não tenho tempo para contar ela aqui, porque na verdade é para honra e glória de Jesus. Um dia eu vou contar, mas eu saí do lamaçal do mundo, irmãos. Eu saí de um lamaçal do pecado, mas era, como o pastor fala, eu era do diabo com força. Você ri, irmão? Pergunta minha mãe, pergunta meus filhos, pergunta minha esposa. Eu era com força, irmãos. E hoje eu estou aqui ministrando, pregando, falando de Deus, porque um dia alguém dobrou o joelho, eu creio nisso. Alguém dobrou o joelho e pediu a Deus para que eu estivesse aqui. Resposta de oração de alguém. Talvez você também possa dizer: pastor, eu sou resposta de oração. Eu também era perdido e hoje eu estou aqui para a honra e glória de Jesus. Talvez você ainda tenha desistido de alguém, mas que Deus está falando: não desiste. Persevera em oração, porque essa pessoa vai ser resposta de oração para a sua vida. Daniel orava e confessava, abria o coração para Deus. E é isso que nós precisamos entender, que na presença de Deus... Gente, eu posso enganar você, você pode me enganar. Mas Deus sabe de tudo. Eu, quando oro a Deus, muitas das vezes eu falo para Deus assim: Pai, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E fala quem
pode esquadrinhar o coração do homem. É só Deus que pode. E nós somos tão corruptos por natureza que nós precisamos entender isso. Precisamos nos colocar diante de Deus e deixar que Deus faça a obra dele. Precisamos entender o que nós precisamos fazer, o que está ao nosso alcance alguns requisitos básicos para que a nossa oração seja atendida, respondida. Uma das... Coloca para nós, Samuel, por favor. Para que a nossa oração seja eficaz, eu coloquei 3 pontos aqui. E é em cima disso que eu quero falar com vocês um pouco mais profundamente. Porque todos nós oramos e ansiamos por uma resposta. E eu acredito que existem algumas coisas que precisamos fazer, que podemos fazer, para que a resposta venha ou mais rápido, ou mais que ela venha. Quanto mais rápido, melhor. Deus sabe, Deus conhece. Falando aqui de resposta de oração, eu quero dar um testemunho para vocês, que eu vinha passando uns dias difíceis. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, os colaboradores sabem, a igreja sabe, eu tive um problema onde primeiro o médico me assustou demais, disse que podia ser um tumor e eu não entendi o que estava acontecendo, eu só sabia que eu tinha muitas dores, muitas dores, que eu tomava todos os tipos de medicamentos para dor fortíssimo, e a dor, ela amenizava um pouquinho, mas eu ainda tinha muita dor, mesmo como eu falei, fiquei internado para tirar a dor. E é uma hérnia, são 3 hérnias que eu tenho na cervical, e ela pressiona o nervo. Quem conhece isso sabe, quem já ouviu falar disso, sabe o quanto isso dói. E eu vinha passando o último mês, daí para frente, com muitas dores, e eu tinha que fazer uma viagem na quinta agora que passou. Era o primeiro evento da minha empresa, eu precisava realizar, era algo muito importante para mim. E não bastasse as dores que eu estava, na quarta-feira, eu passei o dia todo com febre. Eu falei, meu Senhor, já não chega as dores, ainda tive febre. E 4 horas da manhã eu saí para ir para São Paulo, eu entrei dentro do meu carro, sozinho. Me perdoe se eu chorar, porque eu fiz uma oração diferente. Pastor, o senhor não tinha orado antes? Tinha, irmãos. Todo dia eu orava, todo dia. Mas nesse dia eu não sei explicar. Eu só sei que foi diferente. Eu entrei no carro e pedi com mais temor, com mais fervor, com mais sinceridade. Rasguei o meu coração diante do Senhor, como Daniel, pedindo perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, e pedindo misericórdia dele, porque eu precisava... Mesmo com tanta dor, eu precisava ir para São Paulo, eu precisava fazer esse evento. E eu dei esse testemunho para o meu pastor, eu falei para ele, pastor, liguei para ele de lá. Eu preciso falar, liguei para ele e para minha esposa, foram as 2 pessoas que eu liguei. E eu falei, eu não sei explicar, mas desde o dia que eu saí, da hora que eu saí de Ribeirão, até agora eu não sei o que é dor. E eu fui, o evento foi um sucesso, arrebentou, e eu ficava assim, eu não podia esticar o braço. Olha aqui, gente, é esse braço, eu não podia fazer isso aqui, Eu fazia isso, era uma dor tremenda, e eu liguei para ele e falei, pastor, eu não sei o que é dor. E de lá para cá eu não tomei mais remédio para dor. E aí, eu não sei explicar, eu só posso dizer para vocês que eu entrei no meu carro e fiz uma oração diferente. Não foi mais uma oração como aquela que eu fazia. E é essa oração que eu acredito que precisamos fazer todos os dias. Uma oração que seja diferenciada. Porque a verdade nós oramos, mas não oramos da mesma forma quando estamos em desespero. Obrigado. Então eu tinha que dar esse testemunho, porque de lá para cá, eu estou fazendo fisioterapia, estou fazendo tratamento, que é isso que Deus nos manda, né? Sermos sábios, não bitolados, mas eu não tomo mais remédio para dor. E essa resposta, ela precisa de alguns critérios que eu
hoje vejo importante. O primeiro é sinceridade. Ser sincero diante do Senhor. Porque Deus conhece, eu estava falando aqui, vou repetir, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto você está sendo sincero. E a oração sincera, lembra quando Jesus vai falar sobre o publicano, a oração dos dois homens, né? Ele fala, um vai subir, vai gritar para todo mundo, graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como este outro aí, eu dou o dízimo, e ele vai ser altivo. E o outro não, o outro vai dizer, Senhor, ser propício a mim, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E o que nós enxergamos nessa fala de Jesus? Nós enxergamos ele dizendo, olha, seja sincero com Deus, porque Deus te conhece, Deus sabe quem você é. E o homem que é sincero diante de Deus, eu creio que ele vê a resposta de Deus na sua oração. É isso que eu vejo. E aqui eu coloquei para a gente poder ler juntos. Eu falei para o pastor, eu queria ler o salmo inteiro, porque esse salmo, falando de sinceridade, irmãos, mas depois não dá para a gente ler inteiro, o nosso tempo aqui é curto. Então eu quero ler só o versículo 16 e 17 do Salmo 51. Pedi para o Samuel colocar para a gente. Salmo 51, versículo 16. Olha o que ele vai dizer. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus, lê comigo, igreja, são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Olha só, não desprezará a Deus. Irmãos, este salmo é um salmo de Davi, onde ele se rasga diante de Deus. É aquele salmo que ele vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. É o salmo que ele vai reconhecer o seu erro, o seu pecado. Ele vai se colocar diante de Deus com sinceridade. E olha só o que é interessante. Davi, ele está falando, o Senhor não se agrada de holocaustos. Numa época em que com o normal, olha só isso, gente, é muito importante. Ele está dizendo isso numa época em que, como é que as pessoas eram remidas do seu pecado? Fazendo holocaustos e sacrifícios. Ele está falando, o Senhor não se agrada de sacrifícios. Numa época em que as pessoas pegavam os seus cordeirinhos e levavam para ser sacrificado pelo sacerdote, para poder queimar e ver se, não sei se você conhece a história, ver se a fumaça subia, se Deus recebia, se recebesse era porque foi aceito o sacrifício. Então é isso que eu creio, que nós precisamos estar à frente do tempo. Davi era um homem que estava à frente do tempo. Ele vai dizer, o Senhor não se agrada de holocausto, sacrifício, então eu te daria. Sacrifícios para o Senhor é um coração quebrantado, é um coração sincero, é um coração colocado diante de Deus da maneira que Ele conhece, porque Ele conhece. Olha que interessante isso, Ele conhece o teu coração. Quem não conhece o teu coração é você. Quantas são as orações em que eu estava conversando isso com o pastor e dizendo, em que Deus fala assim, por exemplo, lá Isaías 43, procura lembrar-me, ele diz, procura lembrar-me, entra em debate comigo e apresenta as suas causas. É isso que diz o Isaías 43, e a gente logo se lembra de Ezequias. Ezequias, quando recebe a notícia do profeta dizendo, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Ele volta para a parede. Ele não fala, ele está diante do profeta. Olha que interessante. Ele sai da presença do profeta. Ele podia, se há algumas pessoas que eu conheço aí, ia agarrar o profeta e falar, vem cá, profeta, ora por mim. Se há algumas pessoas que eu conheço, ia fazer isso. Vem cá, pelo amor de Deus. Não, você é mais assim com ele. Quantas pessoas têm dito isso pra gente? Verdade ou mentira? Você tem mais, fala para o pastor, ora por mim. Eu não quero dizer, acabei de falar que é importante a oração da igreja, mas você não pode terceirizar aquilo que Deus quer que você faça.
Ezequias, ele vai virar para a parede. Ele vai fazer uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele vai dizer: Senhor, lembra que eu tenho sido fiel ao Senhor. Ele deixa o profeta, e o profeta está indo, o profeta não chega nem a sair. Resposta rápida de um coração quebrantado, rasgado diante de Deus. O profeta não tinha nem saído ainda. Ele volta e diz assim: Ezequias, Deus viu tuas lágrimas, Ele ouviu a tua oração. Deus vê lágrima. Deus ouve orações de corações sinceros. E aí eu pergunto para você, Deus precisava lembrar da fidelidade de Ezequias? É óbvio que não. Mas quando ele fala isso, quem se lembra é ele. Quem se recorda é ele. O coração ativado de humildade, de reconhecimento é o dele. E é isso que precisa acontecer aqui hoje, irmãos. Uma transformação de corações, uma ativação de corações sinceros diante do Senhor, corações que chamem a atenção do Senhor na hora da oração. Qual é o segundo quesito? A gente terminou falando disso. Coração quebrantado. Ele diz, ele termina dizendo, termina o que nós lemos, o 17. Um coração contrito, o espírito quebrantado, o Senhor não desprezará. Sinceridade e coração quebrantado. É isso que nós precisamos. É isso que é importante. Eu quero ler esse texto, e é um texto que nós vamos, daqui para o final, vamos falar muito dele. 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai ler um pouco, bastante agora. Se você puder ter paciência e atenção. Essa história é muito importante. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulé e Eufrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Quando ele diz assim, a gente entende que ele amava mais do que a Penina. Sim ou não? Vamos lá. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A Penina está dizendo que ela provocava ela. Ela irritava ela, porque a Penina tinha filhos e a Ana não tinha. E numa época em que era muito importante, era vergonhoso para uma mulher que não dava filhos ao marido. Vamos continuar. E assim o fazia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Humilde ele, né? Gostei da humildade dele. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, é esse o versículo que eu quero dar atenção. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor
Dá um pause aqui. E chorou abundantemente. Quem conhece a história de Ana sabe que Ana é mãe de Samuel. E a história, o que me chama mais a atenção em toda essa história, eu entendo a vontade e necessidade que ela tinha de um filho. Eu entendo. Numa época, volto a dizer, em que não dar filhos era vergonhoso para a mulher. Mas o que me chama a atenção, não sei se você conseguiu prestar atenção, é que eles subiam a Siló de ano em ano. Assim como eu falei o que aconteceu comigo aqui na quinta-feira, e a pergunta é, mas você não tinha orado antes? Sim. E Ana? Não tinha orado antes? É isso? Mas, pastor, e aí? Aqui está dizendo que ela orou ao Senhor com amargura de alma e chorava abundantemente. Ela foi confundida com uma mulher bêbada. A história, o texto vai dizer que ela foi confundida com uma mulher bêbada. Eli vai chegar para ela e vai falar assim, você tomou muito vinho. E ela vai falar, não me tome como uma vadia. Não me tome como qualquer uma. Ela vai dizer assim, eu estou amargurada. Eu estou com o meu coração rasgado. Porque muitos não entendem a nossa necessidade. E a gente precisa colocar isso diante de Deus. Não importa o que os outros vão dizer. Não importa o que os outros vão pensar. Mas só Deus conhece o coração de cada um. E o quanto o que você precisa, o quanto o que você pede é importante para você. Ele sabe o quanto é importante para você. A gente aqui tem algumas lições. Porque eu reconheço que já falei no que vou falar agora. Muitas das vezes eu vejo alguém sofrendo por um problema, uma situação, e eu dentro de mim, dentro da minha insignificância, ignorância, eu digo assim, puxa vida, um problema tão pequeno. Verdade ou não? Será que sou só eu? Me ajuda aí, mais alguém já fez isso? Não? Amém, tem uns 3 aí que está dividindo comigo isso aí. É verdade. Muitas das vezes a gente olha o problema do outro, como o Eucana dizia para ela, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Para de chorar por causa de filho. A gente menospreza, as pessoas menosprezam. Mas o que chama a atenção do texto, olha lá, obrigado Samuel. Porém Ana respondeu e disse, não Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Derramado a minha alma perante o Senhor. Eu imagino qualquer um aqui, qualquer um, fazendo uma oração assim. E eu imagino o céu descendo neste lugar. É isso que eu me lembro de quando eu leio sobre a inauguração do templo, quando Salomão construiu, e a fumaça desceu, a presença de Deus tomou aquele lugar. Eu vejo aonde tem pessoas com essa alma derramada perante o Senhor, aplicando sinceridade, aplicando o coração. Não tem como não dá certo. Sabe, irmãos, eu falei que eu não podia deixar de falar aqui hoje, principalmente para os homens, mas vai servir para todos nós, mas os homens que estão aqui hoje, diga amém. Existe coloca para nós, por favor, Samuel, 1 Pedro, capítulo 3. Olha só, a gente fala de oração, nós estamos falando de oração aqui. E a gente está agora falando de resposta de oração e de requisitos para ter uma oração eficaz.
Agora olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Olha agora, para que não sejam impedidas as vossas orações. Cadê os homens? Digam amém. Ame a sua esposa, cuide bem dela. Porque às vezes você está orando e a tua oração está impedida, não está chegando. Sabe aquela oração que não passa do teto? Porque você não está cuidando bem da sua esposa. Irmãos, nós estamos falando de algo muito importante. Algo que tem que subir como uma oferta agradável ao Senhor. Quando a gente fala com Deus, diga para Deus que, Pai, que essas palavras sejam como louvores aos seus ouvidos. Que Deus consiga enxergar em nós sinceridade. E que você consiga entender o 13 último, já estou indo para o final aqui. O último requisito, se a tua Bíblia tiver um título, alinhamento com Deus. Eu quero, por favor, pedir para o Samuel colocar 1 João capítulo 5. Versículo 14 e 15. E se a tua Bíblia tiver título, porque a maioria delas tem, o título da maioria das Bíblias desse versículo aqui está escrito eficácia na oração. Olha que forte. Diz assim, olha. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? De novo, igreja, para a gente terminar. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O que está dizendo aqui? Que nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Você precisa entender de que Deus, Ele é Pai. Esses dias, uma pessoa, um amigo muito querido, ele me procurou, escute isso, igreja, me procurou pedindo ajuda, dizendo que não consegue se firmar com Jesus, dizendo que ele está triste com ele mesmo, porque ele vai, daqui a pouco ele cai, ele vai, daqui a pouco ele cai. Aí ele diz assim, e eu já estou com vergonha de falar com Deus de novo, porque eu vou e eu não consigo. Ele estava dizendo, eu não consigo, daqui a pouco eu caio. Só que olha só como Deus é maravilhoso. Pouquinho antes dele me relatar o que ele estava acontecendo, ele tinha me mandado uns áudios, que ele tem uma filha e um filho, um casal. E ele tinha mandado 2 áudios, e os filhos dizendo para ele, papai, eu te amo muito, papai, você... E aí eu virei, e o Espírito Santo na hora me deu uma resposta, que eu fiquei assim, eu até mostrei para minha esposa, eu virei para ele e falei assim, se essas crianças aí, que você me mandou esse áudio, se elas te pedirem pela 1000ª vez uma chance, uma oportunidade, você daria? Ele disse assim, eu daria. Eu falei, você não é melhor do que Deus. Deus, Ele nos dá quantas oportunidades a gente pedir. É óbvio que como Pai, Ele quer que você se firme na presença dEle. Ele quer que você se firme de uma vez por todas. Mas fica um recado aqui, não sei nem por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Porque muitas das vezes eu conheço pessoas que caem, que não conseguem se firmar, e são muitos aqueles que demoram para se firmar. E aí ficam com receio, eu vou falar de novo com Deus, eu vou orar de novo, pedir perdão de novo. Sim, peça perdão de novo, quantas vezes for preciso, aplica o teu coração, seja sincero, sabe por quê? Porque no alinhamento da vontade com Deus, quando você pedir isso para Ele, é a vontade dEle que você se firme, sim ou não? Então Ele não vai desprezar a tua oração. Sabe, irmãos? João, ele está dizendo que se o que nós pedimos
for alinhado com aquilo que Deus quer, já foi aceito o teu pedido. Eu quero que você hoje tenha um relacionamento com Deus, porque só tem um jeito, só tem uma maneira de você alinhar a tua vontade com a vontade de Deus, é conhecendo a vontade de Deus, conhecendo o Senhor. Não tem outra receita, amém, igreja? Eu quero orar, eu quero ser um homem de oração, eu quero que a minha oração alcance o Senhor, chegue aos céus, como Daniel. Antes de eu terminar, eu quero o anjo me visitando aqui, mas a tua oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E para você saber qual é a vontade de Deus, só tem uma maneira, irmãos: comunhão, dedicação à palavra dele. Porque muitas das vezes você pode estar fazendo como o Tiago falou: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com o teu vão prazer. E não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer para você. Eu quero que você peça e receba, porque aquilo que você pedir está de acordo com a vontade do que Deus tem para você, do projeto que Deus tem para a tua vida. E que você entenda qual é a vontade de Deus. Já estou terminando, estou atrasado aqui. Eu quero só pedir para ele colocar a imagem aqui. Alinhamento da vontade de Deus. O que você está vendo aqui? Ana queria um filho. Ela pedia muito por um filho. Deus queria um profeta. O que você vê aqui? Ele ungindo Davi. Esse filho que Ana pedia a Deus era tão alinhado com a vontade de Deus que eu não sei se você sabe. Era uma época em que Deus já não falava mais. É isso que diz a Bíblia. Quando Samuel ouve o chamado do Senhor, a Bíblia diz: mas Deus não falava mais com o povo. E foi através de Samuel que Deus quebrou isso. Porque quando Ana pede um filho, Deus estava querendo um profeta, então alinhou a vontade dela com a vontade de Deus. E esse homem foi um dos maiores profetas da Bíblia, aquele que ungiu o primeiro rei e o maior rei. Ele ungiu Saul como o primeiro rei e ungiu Davi como o maior rei de Israel. Eu quero que hoje, o meu pedido aqui é que a gente venha agora, no final, queria chamar o pastor para a gente fazer uma oração, aonde com tudo isso que ouvimos aqui hoje, pudéssemos falar, colocar diante de Deus a nossa vontade e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Que a partir de hoje você seja um homem de oração, uma mulher de oração. Que a tua casa seja uma casa guardada. Eu já ouvi tantos testemunhos aonde diz assim: aquela casa lá não dá para chegar perto, o diabo bate em retirada, porque é uma casa de oração. Aí sim você vai fazer a diferença, não importa quão grande ou pequeno você seja, porque diante de Deus não tem maior nem tem menor. Então eu quero convidar você que quer, eu quero ser um homem de oração, eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero convidar você a ficar de pé para a gente fazer isso agora. Vamos lá, pastor? E eu vou começar aqui, vou entregar para o pastor, e vamos fazer um momento de clamor aqui, um momento realmente de entrega, de sinceridade, coração quebrantado e alinhado com a vontade dele. Senhor, te dou graças, ó Pai, porque aqui aprendemos tanto, e nesse momento, aleluias, estamos diante do Senhor em oração. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o quanto nós somos pequenos, falhos, mas mesmo assim, meu Deus, acreditamos no Senhor, na tua misericórdia, na tua graça, na tua bondade. Senhor Jesus, olha para nós, olha para a nossa vida, olha para o nosso coração. Acha em nós, ó Deus, espaço para a tua habitação. Encontre em nós, Senhor, motivos para o Senhor caminhar conosco todo o tempo.
Queremos, ó Deus, estar no centro da tua vontade. Queremos fazer aquilo que apraz o teu coração. Chega de viver uma vida pedindo para o Senhor apenas aquilo que a nossa carne deseja. Agora colocamos diante do Senhor, ó Pai, aleluias, pedindo uma graça espiritual, pedindo uma unção, pedindo, meu Deus, um renovo. Renova este homem, renova esta mulher, renova esta igreja, renova cada um, ó Pai. Traz uma unção de renovo, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o Senhor, alinhar a nossa vontade com a tua. Faz isso, meu Deus, em nome de Jesus.